Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de reciclagem. Como você bem deve saber, esse curso é direcionado para aqueles que tiveram seu direito de dirigir suspenso, estão com a habilitação recolhida nesse momento, ou então para aqueles que querem evitar a suspensão, chamado curso preventivo, para quem atingiu aí os 14 pontos, porém ainda não chegou nos 20, está entre 14 e 19, justamente para evitar que a habilitação venha a ser suspensa. Meu nome é Ronaldo Cardoso e eu convido você para vir à tela comigo para a gente dar início ao nosso curso. Muito bem, aqui apresentando para vocês curso de reciclagem para condutor e infrator. Algumas considerações iniciais, olha, com o compromisso de zelar por um trânsito mais seguro e fazer de você um condutor melhor, temos o prazer de oferecer o curso de reciclagem para condutor e infrator, regulamentado pela Resolução 6804, de 2004, do Conselho Nacional de Trânsito, com carga horária de 30 horas aulas, assim distribuídas. Nós vamos ter no módulo 1, 12 horas aulas tratando do tema legislação de trânsito. Nós vamos ter no módulo 2, direção defensiva, com 8 horas aulas. No módulo 3, noções de primeiros socorros, 4 horas aulas. E, por fim, o módulo 4, falando de relacionamento interpessoal, 6 horas aulas. Para dar início, aí o módulo 1, legislação de trânsito, 12 horas. Esse módulo 1 eu vou dividir em 5 submódulos, vocês vão ver de acordo que a gente for avançando no curso. E eu quero aqui primeiro fazer algumas disposições introdutórias com vocês. É muito comum ver aí uma certa rejeição no condutor quando ele tem que se submeter a esse tipo de curso. Olha, mas na verdade é um curso muito válido, vai enriquecer muito aí na questão do seu conhecimento. Se você já é um bom motorista, com certeza vai ficar muito melhor. Mas quer ver? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, fazer um rápido teste só para a gente ter uma dimensão do que a gente precisa ver no desenrolar desse curso. Olha, o condutor, ele basicamente precisa de alguns princípios, e dos quais eu destaquei 3. Autocontrole, quer dizer, ele se controlar emocionalmente no trânsito, ter a exata concepção do que ele é nesse meio social que é o trânsito. Ele precisa de conhecimento, obviamente, senão como é que ele vai lidar, né, com a sinalização de trânsito, norma de circulação e leis de trânsito no geral. Ele precisa também de habilidade, que é o domínio sobre a máquina. Eu quero fazer um rápido teste com vocês sobre esses 3 conceitos iniciais aqui. Autocontrole. Convido os senhores a fazer uma reflexão sobre isso aqui. Olha, como a maioria das pessoas reage ao levar uma fechada no trânsito? Se a gente parar e analisar rapidamente, a gente vai ver que o comportamento do motorista no trânsito não é o mais amigável e a gente tem que concordar com isso, não é verdade? O que acontece? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia só para a gente entender o que normalmente tem acontecido. Eu digo normalmente, não quer dizer que venha atingir você ou todos os condutores, mas a maioria, pelo menos eu acredito. Olha só, uma pessoa andando a pé por uma calçada e outra vindo na outra calçada, as duas vão se cruzar numa esquina ali, ó, tem a edificação aqui, a esquina, e certamente hoje em dia, na moda, né, o celular está ali no WhatsApp, no que as duas se encontraram na esquina, deu aquela leve trombada. Olha, como é que as pessoas normalmente reagiriam? Essas pessoas reagiriam nessa situação? Desculpa aí, tal, estava distraído aqui com meu celular. Normalmente, quando são 2 pessoas a pé, o comportamento é esse. Se bobear, eu digo assim, se bobear, porque na verdade é o que acontece muitas das vezes, até uma amizade sai daquilo ali, daquela pequena trombada. Rapaz, eu distraído pensando aqui na minha conta que eu tinha que pagar, e na conversa ali você desenrola um papo que pode até resultar numa amizade. Agora vamos transpor isso para o trânsito, leva essa situação para o trânsito entre veículos, que obviamente pedestres também transitam. 2 veículos, um avançou a preferencial do outro. Vamos considerar assim que nem chegou a colidir. Porque se colidir, já dá ali o dano material, que certamente vai provocar algum desgaste. Claro, dano material, obviamente vai aí ter gastos com isso. E o desgaste emocional também acontece. Como é que esses condutores reagiriam na maioria das vezes? Aquele que foi fechado, que teve a sua preferência invadida, ele, no mínimo, assim, na melhor das hipóteses, ele vai dar uma buzinada. Aquela buzinada forte, prolongada, não é verdade? No mínimo. Em alguns casos, a pessoa chega a colocar a cabeça para fora, xingar o outro, agredir verbalmente, gestos obscenos. E claro,
chega ao cúmulo de ir a extremos de partir ele para agressão física e, infelizmente, até para uma agressão que venha a resultar em óbito. Isso é o que normalmente acontece no trânsito e é isso que a gente precisa aprender a controlar. A gente vai tratar disso aonde? Lá na parte de relacionamento interpessoal. Por que os motoristas, por que pessoas, essas mesmas pessoas que a pé têm um comportamento no trânsito e quando dentro de veículos eles têm um comportamento totalmente adverso ou muito mais agressivo? É isso que a gente vai tratar lá na parte de relacionamento interpessoal. Conhecimento, claro, também é um dos fundamentos do condutor. Eu quero convidar os senhores a fazer uma rápida análise aqui. O que você entende quando você vê esta placa? A plaquinha aqui, ó. Tem até duas alternativas para vocês poderem escolher. Tem 50% de chance de acertar, né? Só são duas alternativas. Devia ter colocado pelo menos umas 5 aqui para complicar a vida de vocês. Mas enfim, quis facilitar. Você vendo essa placa, na opção 1, diz que você está numa via de sentido único. Olha bem para a placa e diga para mim se você está numa via de sentido único. Ou seria a opção 2? Você está numa via de duplo sentido. Se você marcou a opção 2, você está numa via de sentido duplo, você errou. Olha, mas como assim errei? Eu estou vendo a placa aqui, tem uma setinha subindo, outra descendo, é sentido duplo. Negativo. Se ela fosse uma placa daquela no formato circular, com as orla externa vermelha, fundo branco, com essa mesma setinha subindo e descendo, aí sim você estaria numa via de duplo sentido. Mas essa placa é uma placa de advertência. Uma placa de advertência, as placas amarelas, elas vão sempre te alertar de algo que você vai enfrentar na pista, vai encontrar na pista. E o significado dessa placa é mão dupla adiante. Olha, essa placa vai ser encontrada quando você estiver transitando numa via de mão única. E ela te avisa que daqui a alguns metros essa via, que por enquanto é de sentido único, vai se tornar de sentido duplo. Olha a importância de conhecer essa placa. Você está aqui tranquilamente transitando numa via de sentido único. Quando a via é de sentido único, a linha que divide as faixas é de cor branca, certo? Aí você já sabe que é sentido único. Aí tem veículo do lado direito, veículo do lado esquerdo. O pessoal não preocupa com contramão. Ele é sentido único. Aí você tem a plaquinha lá, ó, mão dupla adiante. E a pessoa não entende. O que acontece? Dali a alguns metros, começa a vir carro de lá para cá e ela está lá do lado esquerdo da via, confiando que ainda é mão única. Viram aí o perigo? A importância de conhecer a sinalização? Uma coisa tão básica como sinalização de trânsito é mais do que obrigação do condutor conhecer, né? Assim como essa, nós veremos outras que no trânsito acaba aparecendo ali para a gente não fazendo a devida interpretação daquela placa, a aplicação dela, não conhecendo o significado, a gente acaba se equivocando. Volta comigo na tela. E por fim, eu quero fazer aqui um teste com vocês de habilidade, domínio com o veículo. O que você faria se o seu veículo entrasse em aquaplanagem? Para quem não sabe, aquaplanagem, também chamada de hidroplanagem, é quando o veículo perde o contato com a pista, com o pavimento, devido a uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. É chamado de espelho d'água. Não confundir com poça d'água. Poça d'água é volume d'água. O efeito é outro. Aqui é espelho d'água, onde ocorre ali o deslizamento do veículo. Os pneus perdem o contato com o chão. Eles flutuam, literalmente flutuam sobre a água. Nessa circunstância, o que você faria? Olha, o ideal é evitar que o veículo aquaplane. E numa pista molhada, normalmente onde ela é plana e em reta, linha reta, é que acontece esses chamados espelhos d'água. E é justamente onde o motorista tende a aumentar mais a velocidade. O que você deve fazer? Diminuir a velocidade, olha, reta. Porque nas curvas, a pista é sobrelevada, então a água escoa, certo? Você vai fazer uma curva para a esquerda, a pista é sobrelevada do lado direito. Você vai fazer uma curva para a direita, a pista é sobrelevada do lado esquerdo, a água escoa. E na curva, naturalmente, o motorista diminui a velocidade. Agora, na reta, não. O motorista confia e aumenta a velocidade. E na reta, a pista não é sobrelevada nem de um lado nem do outro. Aí ocorre, então, o espelhamento d'água e o excesso de velocidade faz o veículo perder peso, mais ali a questão da aerodinâmica, ar passando por baixo do veículo, levantando ele vai flutuar sobre a camada d'água e se ele aquaplanar, é um abraço. Como é que você sabe se o veículo está aquaplanando? Olha o retrovisor interno. Se ele não estiver deixando rastro na pista, é porque ele já está aquaplanando.
Se está deixando rastro, ainda não está aquaplanando. Aquaplanou? Última não, né? A única coisa que você não deve fazer é pisar no freio. Normalmente é a primeira coisa que todo mundo faz. Ele assusta porque começa a sentir o carro deslizar e pisa no freio. Se pisar no freio, as rodas vão travar e você vai perder o controle totalmente da direção. Claro que já em aquaplanagem, o que se pode fazer são reações bem restritas. Você não tem muita opção, mas pisar no freio, não, de jeito nenhum. Tente ele desacelerar o veículo, venha reduzindo as marchas de quinta, puxa uma quarta, sempre soltando a embreagem entre uma marcha e outra para tracionar o veículo. Vai fazendo o que der para fazer. Pequenos movimentos com o volante, ou seja, esterçar levemente a direção também pode. Golpes bruscos na direção não, porque o veículo vai perder o controle. Enfim, são só algumas dicas sobre o que tentar fazer caso o veículo venha a aquaplanar. O ideal é que ele não aquaplane. Então, apresentado esses 3 fundamentos do bom motorista, que é o autocontrole, o conhecimento e a habilidade, eu apresentei para vocês em um rápido teste, só para vocês fazerem uma autoavaliação e ver que, apesar de serem bons motoristas, por ser um bom motorista, claro que nós sempre temos algo mais a aprender. E é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui agora. Vamos começar com a parte de legislação, que naturalmente é uma coisa, uma matéria menos atraente, que envolve legislação, conhecimento e tudo que requer tanta atenção da gente, que não vem assim trazer aquele efeito prático imediato, acaba muitas das vezes não sendo tão atraente. Mas, vamos lá, é necessário, vai cair na sua prova e a gente precisa entender. Então, neste módulo, nós estudaremos sobre legislação de trânsito, especialmente quanto à sinalização e circulação de veículos. Também conhecimentos essenciais para aumentar a segurança e organizar a circulação de veículos e demais usuários da via. Os objetivos são conhecer a formação do condutor, todos esses tópicos em conformidade com o que o CONTRAN regulamenta. São exatamente os tópicos que serão cobrados na sua prova. Então, a formação do condutor, como é que o condutor se forma, as etapas, o passo a passo para ele chegar a ter a habilitação dele. Conhecer as categorias de habilitação e a relação com os veículos conduzidos. Para que serve cada categoria? Apresentar a documentação exigida para o condutor e veículo, conhecer a sinalização viária básica, conhecer as infrações, crimes de trânsito, penalidades segundo o Código de Trânsito Brasileiro e apresentar as regras gerais de estacionamento, parada, conduta e circulação. Esse é o nosso foco, isso é o que a Resolução 68 propõe e é isso que vai cair na sua prova. Bora lá então, habilitação ou licença, também pode ser chamada dessa forma. Atualmente nós temos aí 3 tipos, basicamente. Nós temos a PPD, que é a permissão para dirigir. Essa é a habilitação provisória, aquela que o condutor recebe no primeiro ano de habilitação dele. Um adolescente acabou de se habilitar, vai ficar ali um ano com habilitação provisória. Caso não cometa nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem reincidente em média, dali um ano ele pode solicitar sua carteira definitiva. A segunda aqui é a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Essa já a definitiva. Quem teve a permissão aqui ficou um ano sem cometer aquelas infrações que não podem ser cometidas. Ao final desse ano ele vai receber a sua CNH. E existe hoje também a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotores. Ciclomotores são as chamadas cinquentinhas, veículos de 2 ou 3 rodas que não passam de 50 cilindradas ou 50 km por hora. Mais adiante nós vamos ver com maiores detalhes. Conhecidas aí as formas de habilitação, os tipos de habilitação ou licença ou ainda autorização, a depender de quem quiser usar termos mais técnicos, vamos prosseguir aqui conhecendo agora quais são os requisitos para aquele candidato que pretende tirar sua habilitação. Veja, isso também está regulamentado na Resolução 68 do CONTRAN, que diz que ele precisa ser penalmente imputável, ou seja, ele precisa ter maioridade, seja maior de 18 anos, segundo a legislação brasileira, e precisa ser responsável pelos seus atos. Olha, é muito comum, isso é um erro que o pessoal comete na prova e depois fica chorando, reclamando. Para tirar a habilitação, o requisito é ser maior de 18 anos? Não é. Só ser maior de 18 anos não é o suficiente. Imagina aquele alienado mental. Ele tem 20, 25, 30 anos, mas ele não pode tirar a habilitação por quê? Porque ele já tem os 18, mas não é penalmente imputável. Ele não responde pelos seus atos perante a lei brasileira.
Então, guardem isso. Se na sua prova perguntar requisitos para o candidato que pretende tirar a habilitação, ser maior de 18 anos, rapa fora. Pula fora que isso é pegadinha, ok? É ser penalmente imputável, porque aí já abrange tudo. Abrange o ser maior de 18 anos e abrange também a questão dele poder responder legalmente pelos seus atos perante a legislação brasileira. Aqui ainda, saber ler e escrever, isso é, basta ser alfabetizado, ainda que autodidata, não precisa ter nenhuma comprovação escolar. Outra coisa muito comum, a gente vê o pessoal dizendo que a partir de não sei quanto vai exigir segundo grau para tirar a carteira. Segundo grau, hein? Nem existe mais esse termo segundo grau, agora é ensino médio, né? Mas, enfim, até hoje, o presente momento, nem ensino fundamental, nem o primário é exigido. Imagina se de uma hora para outra vão começar a exigir ensino médio, ou segundo grau, conforme muitos dizem. Isso é um mito que circula regularmente na internet, nas redes sociais. Não caia nessa, não. Hoje a escolaridade exigida é nenhuma. Basta que você saiba ler e escrever, ainda que de forma autodidata. Possuir documento de identidade e possuir CPF. Ser penalmente imputável é aquele que responda pelos seus atos perante a lei, não somente ser maior de 18 anos. Saber ler e escrever basta que seja alfabetizado, independente de escolaridade. Possuir documento de identidade, pode ser passaporte, carteira de trabalho, qualquer outro documento que o identifique, tem que ser documento com foto, claro. E possuir CPF, somente o número, não precisa mais do cartão de CPF, isso não existe mais, né? E por onde começar? Vamos lá. Você pode começar pela permissão para dirigir, que é a carteira provisória, categoria A, que é para moto, né? Vamos dizer assim, de forma mais resumida, depois a gente detalha isso. Pode também começar pela permissão do direito de dirigir, ou permissão para dirigir, de categoria B, para automóvel. Permissão para dirigir de categoria A e B. Olha, você pode começar pela A, pode começar pela B, ou pode começar pelas duas, A e B, simultaneamente. Isso é permitido. Você também pode começar pela autorização para conduzir ciclomotor, que é a CC. Às vezes você não tem habilitação nenhuma, quer tirar só para conduzir aquela cinquentinha. Pode também, a CC. Ou habilitação provisória, ACC e B. Né? Tem gente que quer, em vez dele tirar A e B, ele não consegue pilotar a moto, não acha pesado, grande, e ele quer tirar de carta também simultaneamente. Então, ele pode começar pela ACC e pela B, e a CC também ela será provisória no primeiro ano. Aqui, a resolução 68 diz que o candidato poderá requerer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a ACC e a habilitação de categoria B. Foi o que eu acabei de dizer aqui, ó. Bem como requerer habilitação A e B, está aqui também, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental. Você vai lá na clínica uma única vez e já requer aqui para duas categorias simultaneamente. Lembrando que a CC não é categoria, mais para frente a gente vai tratar disso com maiores detalhes. Bora lá, continuando o curso teórico, sobre os exames. Nós temos aí 3 etapas para tirar a habilitação. A primeira etapa é aquela parte da clínica lá onde você vai fazer avaliação psicológica e exame físico e mental. A segunda etapa, você vai fazer o curso teórico técnico lá na autoescola e depois a prova teórica. E por fim, e última etapa, a pré-prática, que hoje o pessoal tem que fazer aulas no simulador de direção. Depois, o curso prático de direção veicular, ele vai para a rua fazer aulas na direção do veículo. E também exame prático de direção veicular, que é o último do processo aí, o que já vai validar para você ter a sua habilitação. O curso teórico técnico, ele tem 45 horas aulas. Esse para o candidato inicial. Para vocês que estão fazendo reciclagem, são apenas 30 horas. E o curso dele vai ser dividido assim, a legislação de trânsito 18 horas, direção defensiva 16, meio socorros 4, meio ambiente 4, mecânica básica 3. Totalizando aí 45 horas aulas, todas comprovadas mediante presença com coleta de digital, que é a identificação biométrica. E beleza, passou, agora vem cá, eu falei aqui do curso teórico, qual que é o próximo passo? Ele querer fazer as aulas de direção, correto? Mas ele precisa de um documento para poder conduzir esse veículo na rua, na via pública, o veículo da autoescola, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Olha, o fato de você estar num veículo da autoescola acompanhado de um instrutor credenciado pelo Detran, somente não é suficiente para que você possa conduzir um veículo na via pública. É necessário que você esteja portando essa licença de aprendizagem de direção veicular, concedida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, Detran, obviamente, após ter sido aprovado no curso teórico. Lembrando que eu estou falando da habilitação inicial, só para vocês tomarem conhecimento
de como é que funciona. Vamos lá. Isso é um documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção, expedido pelo DETRAN ao candidato aprovado no exame teórico. Passou no exame teórico? Pode requerer licença de aprendizagem. A resolução 68 do CONTRAN diz que se o candidato for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução, terá sua licença suspensa por prazo de 6 meses. Olha, a pessoa tem a licença, mas estava treinando com o pai, com o irmão. Não pode, tem que ser no veículo da autoescola e tem que ser com o instrutor credenciado. O agente que fizer a abordagem para fiscalizar ali, ele vai pedir a licença de aprendizagem e identidade do candidato, do aluno, vai pedir a credencial do DETRAN e a habilitação do instrutor e vai pedir o licenciamento do veículo, que deve constar nele que esse veículo é um veículo de aprendizagem, a placa dele tem que ser branca, tem que ter duplo comando de freio e embreagem, tem que ser um veículo todo preparado para ser identificado com faixas amarelas, escrito autoescola, tudo direitinho, para quando essa pessoa, esse aluno, estiver ali no trânsito, os outros condutores tenham total condição de saber que ele trata-se de um aprendiz e, obviamente, tomar os devidos cuidados com ele. Então, guardem isso. Se o candidato inicial, aquele que ainda não tem habilitação, está treinando as aulas de direção, for pego treinando em qualquer circunstância que venha estar em desacordo com a resolução 68, a licença de aprendizagem dele será suspensa por 6 meses. O curso prático de direção, a gente tem aqui duas situações. A gente tem o da primeira habilitação, que é aquele que não tem habilitação nenhuma, ele vai tirar aqui categoria A ou categoria B. E tem também a adição ou mudança de categoria. Adição é aquela pessoa que tem A e quer tirar B, ou então tem B e quer tirar A. E a mudança de categoria é quando ele já tem B e quer mudar para C, D ou E. Vamos ver como é que funciona a questão da carga horária. Vejam aqui, sendo a primeira habilitação, para a categoria A ele é obrigado a fazer 20 aulas na motocicleta. Na categoria B, 25 aulas na motocicleta, sendo que 5 dessas 25 são feitas no simulador, que é o que nós chamamos de pré-prática. E categoria C, D ou E, para a primeira habilitação, não pode. Adição de categoria, se é na categoria A, ele vai fazer 15 aulas na motocicleta. E se é no automóvel, 20 aulas, lembrando que 5 dessas tem que ser no simulador, é a pré-prática. E para C, D ou E, qualquer categoria que ele venha escolher, se já estiver dentro do prazo de fazer essa mudança, ele vai fazer também 20 aulas, e nesse caso aqui não tem simulador. Então vamos lá, aulas no simulador, categoria B. Inicial ou adição B. O cara está começando, é a primeira habilitação da categoria B. Ou então ele tem A, mas quer fazer adição B. 5 aulas vão ter que ser feitas no simulador. E dessas 5, uma vai ter que simular ambiente noturno. As aulas noturnas podem ser feitas no simulador, exceto uma. Como assim? Que aulas noturnas? É porque aqui embaixo, olha, aparece a seguinte informação. 20% das aulas devem ser feitas no período noturno. Está vendo essas aulas que você tem que fazer aqui no carro? 5 são no simulador. E das 20 que restaram, 20% tem que ser feito em período noturno, ou seja, 4 aulas. Aí a pessoa não pode fazer aula à noite. Como é que ela vai fazer? Pega essas aulas que teriam que ser feitas à noite e fazem no simulador. O simulador pode substituir as aulas noturnas. E agora vamos falar da ACC, aquela para conduzir ciclomotor. Vamos ver lá, ela é um pouquinho diferente. Ó. Autorização para conduzir ciclomotores. Nós temos aqui o curso teórico de 20 horas aulas. Olha, é menos da metade do curso para quem vai tirar a carteira A ou B. Né? A ou B são 45 horas aulas, aqui são só 20. A prova deles tem 30 questões. E o curso prático só tem 10 aulas ao invés de 20, igual ela para a categoria A. E a prova prática é similar à categoria A. Vai ser feita também na motopista, seguindo as mesmas regras e parâmetros ali. Se aprovado, ou se reprovado, o reexame é permitido após 5 dias, diferente de quem tem habilitação, ou quem está tirando A ou B. Esse que vai tirar A ou B, se ele for reprovado, tem que esperar 15 dias para repetir. E permite-se exame em ciclomotor com câmbio mecânico, que é o normal, ou automático, que é o câmbio automático. Aqui não precisa ficar mudando marcha. Isso para ciclomotor, que na motocicleta já não é permitido. Bora lá. Já que a gente está falando tanto de ciclomotor, né, vamos ver as definições. Olha, um ciclomotor, esse veículozinho aqui, ó, é um veículo de 2 ou 3 rodas, guardem bem isso, ele pode ter 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos e velocidade máxima não exceda 50 km por hora. Para conduzir esse veículo, a ACC é o documento ideal.
mas a categoria A, que é para motocicleta, também permite conduzir esse veículo. Aqui nós temos uma motoneta, que é um veículo automotor de 2 rodas. Olha, aqui nós já temos uma diferença. Ó. No ciclomotor, ele pode ter 2 ou 3 rodas. A motoneta não, só 2 rodas. Esse conduzido por condutor em posição sentada. Categoria para conduzi-lo, categoria A. E a motocicleta, veículo automotor de 2 rodas, conduzida por condutor em posição montada. Olha a diferença aqui, montada. Categoria para conduzi-lo, categoria A. Bom, então uma coisa que a gente já percebe de cara, o ciclomotor pode ter 2 ou 3 rodas, enquanto a motoneta e a motocicleta, 2 rodas. E a diferença também do ciclomotor para esses outros dois aqui é que o ciclomotor é limitado a potência e velocidade, enquanto a motoneta e a motocicleta não. E a diferença entre a motoneta e a motocicleta está só aqui, ó, a forma em que o condutor a conduz. Percebam que uma pessoa sentada na motoneta ela consegue encontrar os 2 joelhos aqui, ó, enquanto na motocicleta não. É uma perna de um lado, outra do outro, e os joelhos não se encontram. Aqui a gente chama de, a legislação de trânsito, aliás, chama de posição sentada. Ele está sentado. É como numa cadeira. Numa cadeira você consegue juntar ali as 2 pernas, os joelhos. E aqui não, aqui é a posição montada, como se estivesse num cavalo. Você não consegue juntar os 2 joelhos. Perfeito? Bora lá. Alguém já deve ter falado, e quando for triciclo? Porque aqui falou 3 rodas, não é triciclo? Não. 3 rodas com essa limitação de potência e velocidade é ciclomotor. Agora, quando for 3 rodas sem essa limitação de velocidade ou potência, aí é triciclo. Bora lá. Aqui ainda tem a bicicleta elétrica antes. Eu já estava esquecendo. Ela é regulamentada pela resolução 465 do CONTRAN. E a potência máxima dela é até 350 watts. Cuidado para não confundir com kilowatts. A velocidade máxima é 25 km por hora. O funcionamento do motor tem que ser somente ao pedalar. Pedalou, o motor funciona. Não tem uma partida igual numa motocicleta mesmo. E não possui acelerador. Olha, respeitou esses limites aí, porque tem a bicicleta elétrica, ela tem um motorzinho elétrico. Respeitou esses limites, ela é uma bicicleta elétrica. Tudo que ela exceder qualquer um desses parâmetros, ou desrespeitou qualquer um desses parâmetros, ela já entra em ciclomotor. Aí precisa de habilitação. A ACC, aliás, né? Tem gente que critica de eu chamar a ACC de habilitação. É um documento que te habilita a conduzir isso aí, não é verdade? Então é uma habilitação. Vamos trabalhar com menos tecnicismo e mais praticidade. É o documento que te habilita para conduzir isso aí, a ACC. Então, repetindo, se está dentro desses parâmetros, a bicicleta elétrica não precisa de habilitação. Se fugiu desses parâmetros, aí precisa da ACC. E se o motorzinho for de combustão, porque isso aí é motor elétrico, é de combustão, aí independe da potência. Tem que ter habilitação. Aqui outro veículozinho também que o Detran está gostando de abordar aí nas provas. Já viram esse veículo aqui, ó? Ainda pouco usado, mas já estão aparecendo aí nos parques e praças públicas. É o chamado veículo autopropelido. Esse aqui é o equipamento de mobilidade individual autopropelido. Ó, equipamento de mobilidade individual. Carrega uma pessoa. Autopropelido, ou seja, se movimenta pelos seus próprios meios. Não equiparado ao ciclomotor ou bicicleta elétrica. Nada a ver, tá? Vamos ver lá? Olha, permitida a sua circulação entre pedestres e ciclistas quando? Vamos ver. Quando a velocidade máxima for de 6 km por hora em área de circulação de pedestres. Quando a velocidade máxima for de 20 km por hora em ciclovias ou ciclofaixas. Então quer dizer que entre pedestres, esse veículo autopropelido pode desenvolver no máximo 6 km por hora. Entre ciclistas, ele pode desenvolver até 20 km por hora. Equipado com velocímetro, campainha e sinalização noturna. E as dimensões não podem ser superiores à de uma cadeira de rodas. E agora o triciclo. É um veículo com estrutura similar à das motocicletas, porém de 3 rodas. E prestem atenção, cilindrada ou potência superior a 50 centímetros cúbicos. Por quê? Porque se tiver 3 rodas e for limitado a 50 centímetros cúbicos, a potência dele, o diâmetro do motor, aí é ciclomotor, aquilo que nós já vimos nos slides anteriores. Aqui o condutor pode conduzir em posição tanto montada, como na motocicleta, como também sentada. Aquele que tem uma roda na frente e 2 atrás, a gente vai sentado, né? Os joelhinhos encontram. Agora, nesse aqui não.
Esse aqui a gente conduz em posição montada, é joelho de um lado, joelho do outro. Enfim, bora para frente. Quadriciclo. Veículo automotor com estrutura mecânica similar à das motocicletas. 4 rodas, obviamente. Categoria exigida, categoria B. Beleza, a gente já conseguiu aqui fazer uma boa introdução ao nosso curso, conhecer alguns veículos, conhecer as etapas iniciais daquele que está iniciando, começando a tirar a sua habilitação agora. Vamos fazer uma pausa. Na próxima aula a gente já volta aí, dando continuidade a esse assunto.